Olá, segundo ano, vamos estudar um pouquinho sobre ciências. Vocês se lembram que na última aula, nas últimas aulas, nós vínhamos estudando sobre as plantas. Vocês observaram através do experimento dos feijões, de um recipiente com água e o outro sem água, O que aconteceu com os feijões, onde o algodão recebeu água, e o que aconteceu com os outros feijões, em que o algodão não recebeu água para umedecer as sementes de feijões? Quais dos copos em que as sementes germinaram? O copo que tinha água ou o copo que não tinha água? Muito bem, o copo que tinha água, houve a germinação do feijão, Vocês estudaram também sobre o primeiro passo para o surgimento de uma planta, que é através do embrião. Agora, nós vamos estudar sobre o desenvolvimento, como que as plantas se desenvolvem. Vocês têm um jardim em sua casa? Ou vasos de plantas? E quem cuida delas? Que cuidados você acha que precisa ter com as plantas para que elas fiquem sempre saudáveis? Vocês acham que nós vamos até a floricultura, compramos uma planta, trazemos para casa, escolhemos um local para colocar aquela planta e deixamos ela ali sem receber nenhum tipo de cuidado? Se nós fizermos isso, será que ela continuará viva? Então, isso significa que as plantas requerem cuidado, certo? Vocês acham que as plantas se desenvolvem bem em qualquer tipo de solo? Em qualquer terra que nós plantarmos uma plantinha, ela vai se desenvolver bem? Será que naquele solo ela vai conseguir encontrar todos os nutrientes que ela precisa para se desenvolver? Todas as plantinhas precisam da mesma quantidade de água? Observem essas crianças. Eu estou bem animada para plantar as mudas. Eu vou cuidar muito bem da minha. Eu sempre ajudo minha mãe a regar o jardim. O que será que precisa fazer para deixar a planta saudável? Então, segundo ano, as plantas precisam principalmente de água e de luz, tá? Para elas conseguirem se desenvolver. E as plantas também apresentam necessidades diferentes quanto ao tipo de solo, quanto ao tipo de terra em que ela é plantada. E também quanto à quantidade de água. Por exemplo, um coqueiro cresce bem em um solo com bastante areia, mas outras plantas não conseguem se desenvolver em um solo que contenha muita areia. Por exemplo, as hortaliças. O que são hortaliças? São plantas cultivadas em hortas, como alface, tomate, couve. Elas necessitam de boa quantidade de água. E vocês sabiam que o cacto não precisa de água? Então, vocês vejam bem a diferença de uma planta para a outra. A necessidade que uma tem e a outra não. Agora, nós vamos investigar as plantas. Todo ser vivo precisa de energia para manter o organismo funcionando, certo? No caso das plantas, não é diferente. Elas obtêm recursos do ambiente, como a luz do sol, o ar e a água para sobreviver. Então, do que uma plantinha precisa? De sol, do ar e de água. Elas obtêm esses recursos como? Através do ambiente. A luz do sol é absorvida pelas folhas e a água é retirada do solo pelas raízes.
as plantas também retiram do solo outros nutrientes de que precisam. Por exemplo, na agricultura, é comum adubar, fertilizar a terra com nutrientes. Então, em uma lavoura, os agricultores, eles colocam adubos, nutrientes, para que a planta consiga desenvolver, para que a soja consiga desenvolver, para que o algodão consiga se desenvolver, o girassol, o milho e as demais plantas. Porque senão vai faltar os nutrientes, como se fossem as vitaminas para as plantas e elas não irão se desenvolver. Elas vão ficando doentinhas até morrerem. Então, observem essa imagem aqui. Elementos de que a planta precisa para sobreviver. Precisa do ar e da luz solar, precisa de água e, às vezes, precisa também de adubo. E vocês sabiam que algumas hortaliças e as plantas aromáticas podem ser cultivadas em pequenos espaços? Nós não precisamos ter um grande espaço em casa para nós termos cebolinha, salsinha, para termos o orégano, para termos o manjericão, certo? Nós podemos plantá-los em vasos e canteiros e até mesmo em recipientes suspensos, pendurados nas paredes, como esses aqui, ó. Aqui é plantas em canteiro e aqui é plantas em um jardim suspenso, certo? As plantas aromáticas são aquelas que possuem aroma, então elas se destacam pelo cheiro e pelo sabor. Exemplos de plantas aromáticas: a salsinha, o cheiro verde, o alecrim, a hortelã, o manjericão e o coentro. Vocês já ouviram falar nessas plantinhas? Vocês já viram uma dessas plantinhas? Ou algumas dessas? Com certeza sim, né? Agora, segundo ano, nós iremos para a página 168, porque a página 166 e a 167, a prof vai fazer experiência com vocês, tá? Só quero chamar a atenção de vocês para o seguinte. Essa parte aqui, ó, vocês viram através do experimento com os feijões, certo? A água e as plantas. Então, a água é fundamental para a germinação e o desenvolvimento das plantas, né? No pote, no copinho que não recebeu água, os feijões ficaram da forma como foram colocados, eles não germinaram. E o contrário aconteceu com o copo, onde o chumaço de algodão recebeu água. As sementes germinaram, dando origem a plantas, né? A pés de feijão. Experimento com germinação dos feijões. Então, segundo ano, com aquilo que nós lemos anteriormente, que a prof explicou, nós vamos observar essa imagem e responder as questões abaixo. Então, a planta recebe a energia solar, que é a luz, né? E o calor, certo? Qual parte da planta retira a água do solo? Qual parte? É visível aqui, né? Porque a água cai e a terra ou o solo onde a planta está vai absorver aquela água. Então, qual parte da planta que tem contato com o solo para retirar a água que está aqui no solo? As raízes. Muito bem, escrevam aqui. Letra B. Qual parte da planta que conduz a água até as folhas? Então, as raízes recebem a água, certo? Retira a água do solo. E como que ela leva a água até as folhas? A água é conduzida pelo
Caule, ela precisa do caule para chegar até as folhas. As partes das plantas possuem funções, como a raiz, o que ela faz? Ela fixa a planta, quer dizer, ela prende a planta ao solo e absorve a água e os nutrientes que existem naquele solo, naquela terra. O caule, ele sustenta também a planta, assim como a raiz, né? E transporta a água e os nutrientes. E a folha, o que ela faz? Ela absorve a energia do sol. E a flor é responsável pela reprodução da planta, certo? O fruto protege a semente que dará origem a uma nova planta. Então, agora, na página 169, vamos responder essas questões. Para crescer e se desenvolver, as plantas precisam de alguns cuidados básicos, certo? Quais são eles? O que uma planta precisa para crescer e se desenvolver? Elas precisam receber luz e precisam de água. Vamos escrever? Receber luz e água. Número 2. Enumere a sequência das etapas de desenvolvimento de uma planta. Então, nós temos 6 imagens aqui. Qual delas que representa a primeira? A primeira, com certeza é essa, porque o solo foi colocado no vaso, né? E está sendo preparado para o quê? Para receber as sementes. Depois que recebeu as sementes, precisa regá-lo, né? Depois, o que vai acontecer? Vai dar origem a uma plantinha que irá se desenvolver e florescer. Muito bem. Número 3. Em cada situação mostrada abaixo, escreva o que está faltando para que essa planta possa se desenvolver adequadamente. Em um ambiente está faltando luz e no outro está faltando água. Qual que está faltando luz e qual que está faltando água? Escrevam nos espaços abaixo, certo?